servidor público, vamos para a origem da palavra, o servidor público serve, não se serve. A gente devia ter até um ritual mesmo, quando alguém assume um cargo público, de homenagem, de respeito, porque a melhor maior honra para alguém é poder servir ao seu povo. E você acha que... Diga, não? Você acha que essa revolução que começou aqui pelos programas culturais já atingiu, por exemplo, outros partidos, enfim? Eu diria assim, daí se outro partido assume a nossa ideia não é... Esse movimento não é partidário, apesar de eu ter Sim, mas é a visão desses partidos... Nós criamos uma estratégia. E é bom que foi silenciosa. Por exemplo, a partir de 2007, eu negociei com cada governo do Estado, um por um. E nós passamos o dinheiro para o governo do Estado fazer o edital. Como em São Paulo. Levou 1 ano e meio para fechar o edital de São Paulo, que o governo não queria. Aí tentamos daqui, dali. Um edital de 54 milhões de reais. 36 milhões nós passamos e 18 o governo passou. Eu festejei assim, porque é uma forma de a gente construir uma hegemonia, o termo correto seria hegemonia, mas não é isso, criar um consenso de um outro jeito, mais suave. É um jeito brasileiro de fazer. Essa radicalidade que eu falo, que eu descobri, é essa radicalidade brasileira, de ir na raiz, de entender a base ali de uma folia de reis. Então a gente começou a criar a base de um sistema, né, independente de partidos. É lógico que agora é preciso mais. É preciso um mapa institucional legal. Também temos um reconhecimento internacional muito grande. O Christopher aqui, que organizou todo o conceito de cultura imaterial na Unesco, está aqui nessa sala. Se vocês perguntem para ele, hoje no café da manhã, ele disse, eu vou rever esse conceito, tem que ser um conceito de cultura viva. E cultura viva não é do programa nosso, é de cultura viva mesmo, que está em imitação, está em troca, está interagindo. Há várias universidades do exterior estudando o programa. No início, inclusive, a gente ganhou reconhecimento primeiro no exterior. Em Berkeley, em Londres. Tem um professor da Universidade de Londres que veio aqui com o governo da Inglaterra com 20 pessoas para estagiar em ponto. 15 artistas e 5 gestores. Saiu na Folha, 2 páginas. Só que olha só, não sei se tem alguém da Folha aqui, mas olha só o grau de colonizamento, de visão de colonizado. Aí veio o diretor de cultura da Inglaterra, que eu debati com ele, eu fechei o acordo para eles virem para o Brasil. Isso ano passado, a gente vai mandar 15 pontos para lá e agora gestores também. Ele disse tudo o que a gente faz no Ministério da Cultura. Aí, caramba, como se fosse um sabão para os brasileiros. Quando o Ministério da Cultura fala exatamente aquelas mesmas coisas, de que o orçamento público ele tem que ser acessado por critérios públicos, por editais, que a gente tem que religar educação com cultura, aí dizem que é dirigismo, ficar aqueles chavões. Então o que a gente vai fazer tem sim um significado, fazer a tela é totalmente simbólica. Se você olhar essa construção, é de uma guerra de guerrilhas. Ela é o quê? A gente vai abrindo pontos livres mesmo, pontos libertários. A gente distribui o estúdio multimídia. O que é o estúdio multimídia? É um meio de produção nas mãos de quem produz cultura. Esse é o significado. Quem disse isso lá atrás foi o Marx. Em um país socialista isso foi praticado. Não é em Cuba hoje. E esse poder óbvio, mas isso que é o verdadeiro comunismo. Isso não tem medo, porque é sempre o paradigma do controle da imposição. E para dar certo o que a gente está praticando aqui, tem que ser um paradigma da confiança, de fazer junto. O Estado vai se dissolvendo. Tem um poema do Lao Tse que ele fala exatamente sobre isso, que é lá do taoísmo, que é o governante que ele deixa de ser percebido enquanto governante. Ele governa e as pessoas não se sentem governadas, porque é um processo de fusão, de amálgama de 3.000 anos. Então, para ver que não estamos aqui também brincando nesse processo. Né? É um pouco essa construção que a gente vai fazendo. Eu diria que tem esse significado de uma pedagogia social. Então, voltando aos pontos, a gente tem aí hoje uma força razoável, né? Dá quase 2 milhões de pessoas em torno dos pontos.
despercebido, silencioso. Tem gente que inclusive chamou esse negócio de revolução silenciosa. A pessoa fala assim, eu gostei demais. E quando é a teia, é o momento em que esses escondidos entram. A gente escolheu fazer a primeira teia lá na Bienal de São Paulo. Tinha que ser lá. Foi uma briga. Nós fizemos em 1 mês e meio. Foi em 2006. Mas tinha que ser na Bienal, porque a Bienal é arte chamada de arte, a grande arte. A gente tinha que fazer com que o povo, essa arte, essa cultura da periferia, chegasse lá. E chegou. Foi uma entrada, depois a gente volta. Oi, desculpa. Depois a gente volta. Aí depois ia ser em Belo Horizonte. Aí pegaram... Aí eu falei, não vai ser, porque não queriam entregar o Palácio das Artes. Não pode, o povo não pode entrar pela porta dos fundos, porque o povo fica na cozinha, não é essa história? Então a gente tinha que entrar pela porta da frente. Aí conseguimos o Palácio das Artes. O ano passado, 2008, foi na Esplanada dos Ministérios, com simbolismo também. Proclamação da República, fizemos um cortejo. Você estava lá? Não, nesse Mas quem estava lá? Foi uma coisa bárbara. Inclusive eu tive também um momento ali de vida humana, sabe? Eu estou falando aqui, entregando mesmo. Eu entrei na catedral, os índios entraram pelados, mães de santo, de repente fecharam a catedral. E a gente teve que negociar isso tudo. Mas enfim, tem esse sentido de simbolismo. Aqui no Nordeste também, esse movimento. Agora, e aqui o Dragão do Mar, eu acho que ele tem esse significado, né? Ele é um prédio que ele reúne essa ideia da cultura viva. Ele está no meio de um patrimônio histórico, numa área degradada, ele comunica, tem aqui exposições lindas de vaqueiros, de brinquedos, e ao mesmo tempo contemporâneas, sofisticadas. E o dia, 25 de março. Ele tem sim esse significado. Quem de fora do Ceará conhece a história do Chico da Matilde? Filho de lavadeira, jangadeiro, que decidiu não mais transportar escravo na sua jangada. E olha, só para eu ser historiador, então eu vou dar uma olhinha. Até quando eu volto assim, eu saio do... E aí está tudo tranquilo. O Ceará passou por uma grande seca em 1870 e poucos. A principal fonte de recursos do estado do Ceará, tanto sabe que dizem que o estado do Ceará não tem negro, né? Diziam há um tempo atrás. Não tinha aí também, foi até decretado na Assembleia Legislativa. Não tem aí. Bom, o Ceará teve como principal item de exportação, no fim dos anos de 1870, começo dos 80, né, do século XIX, a exportação de escravos. E os barcos, eles não conseguem chegar no litoral, por isso que tem as jangadas para transportar mercadoria. O Chico da Matilde, depois conhecido como Dragão do Mar, disse, eu não vou transformar gente em coisa, eu não vou transportar escravo. Foi um homem que fez isso, foi um homem mesmo. Foi uma atitude de um homem. Depois virou um movimento. Depois ele até levou a jangada lá para o Rio, tem coisa do José do Patrocínio falando, e até vi tem uma placa aqui colocando sobre isso. Mas isso fez com que 4 anos antes o Ceará decretasse a sua abolição dos escravos, por um processo de um mestiço e um jangadeiro. Se olhar como metáfora, não é nada assim mais potente, mais heróico que o jangadeiro. Eu já andei de jangada em turismo lá em Maceió e tal, dá um receio, porque são os troncos, uma vela, e você se atira no mar, vai no oceano assim, chega, não vê nada no meio, né? Isso é uma coisa fantástica, assim, de potência, né? Eu acho que ele simboliza muito essa potência que a gente busca nos pontos de cultura. E se tiver um resumo, alguém quiser falar, o que é ponto de cultura para você? Eu diria que é isso, é potência com afeto. E se vocês observarem, se vocês estiverem aqui, vocês vão ver que o que a gente vai realizando é exatamente esse processo de potência afetiva, de encantamento, de brincadeira e tudo. Coreamento de um trabalho, Teia 2010? Eu acho que é um processo aí. Para mim, inclusive, essa situação, né? Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. E é verdade. É verdade. Eu fico muito sem jeito. Então, mas é um processo aí que a gente está fazendo. Eu acho que tem muito valor, assim. Eu aprendi muito com as pessoas. Eu ganho muito presente, sabe? Fica no seu lugar, certo? Deixa o ministro anunciar, mas continua todo... Já foi até a nomeação dele, o ministro está aí à 1 da tarde, está lá no Hotel Seara, também
nós vamos constituir um conselho do programa Cultura Viva, com pesquisadores, também com mãe de santo, muita gente, e para fazer uma revista, e vai ter um almoço ali, tem um pessoal que veio da Inglaterra e tal. Então, de verdade, eu prefiro ele que é o ministro, né? Mas o que eu garanto é o seguinte, é uma solução de continuidade que vai acontecer, né? É um programa, digamos assim, periférico nesse sentido da propaganda. Ninguém viu uma propaganda do governo sobre ele. Eu acho que é igual que a minha filha adolescente falou, um dia você vai falar que é igual o Del Valle, não tinha uma propaganda? Que agora virou da Coca, agora ficou ruim, agora inclusive, eu gostava do suco. E não tinha propaganda, né? Isso é brincadeira de adolescente, mas enfim. Eu acho que a força, inclusive, do programa ela é mais conceitual do que, mesmo na gestão. Não vou assumir que a gente fez uma má gestão, porque chegar um programa com 8 milhões de pessoas, 1.000 municípios, não é pouca coisa. Mas há dificuldades, porque a gente optou por fazer o programa mesmo nesses marcos burocráticos e que não são adequados. Então houve muita dificuldade, principalmente pelos primeiros pontos, de prestação de contas enormes, mas a gente foi tentando estabelecer essa relação de confiança, né? Ele sabe aqui da Casa das Artes, então mudou. É um burocrata lá em Brasília aprendendo a conversar com o menino do hip hop. Por outro lado, o menino do hip hop tem que aprender também, que tem que prestar contas. Claro. O plano de trabalho foi ele que escreveu, olha só que liberdade. Então, se ele escreveu e disse que ia fazer aquilo, ele tem que cumprir. Na hora de prestar contas financeiras, ele tem que dizer, eu falei que ia dar uma oficina de violino, uma de percussão. Tem que estar lá, o professor de violino ganhou tanto, foram tantas aulas, tantos alunos, e tem que corresponder, ele não pode dar nota de gasolina para provar que fez oficina de violão. Isso às vezes não ocorreu, mas aí mesmo assim, sempre tentando conversar, né? Então, mas eu acho que é lógico que a gente chegou num limite. Agora, a grande saída foi quando a gente estadualizou e está municipalizando o programa. E aí a quantidade diminui, se administra o programa mais de perto, né? Em São Paulo, por exemplo, foi na forma de prêmio, e que eu acho bom, porque até a prestação de contas ela passa a ser só pelo conteúdo. Eu vou dar aula de violino para 40 jovens. Ele tem que provar que tem que ter o nome, endereço, assinatura dos 40 jovens. Ele não tem que provar como ele comprou a corda do violino e tudo mais. Então, só guarda lá a nota. Então, também a gente vai construindo. E veja, eu estou falando isso com muita sinceridade, porque é essa parceria que a gente foi criando. O Brasil é um país muito grande, a nossa mata é a diversidade. Estou convencido, inclusive, de que esse país só vai mudar se ele for para além do partidarismo. E se a gente olhar na história, as grandes mudanças que ocorreram no Brasil foram por movimentos que preservaram a diversidade. Eu vivi um maravilhoso, foi o movimento das diretas já. Não sei quem participou, mas tinha quanto? 84, tinha 22, 23 anos. 23. Estava me formando. E o Brasil todo se uniu em cima de uma bandeira. Deu resultado. Outros movimentos, a abolição. A abolição não foi um ato lá da Princesa Isabel. Teve aqui o Chico da Matilde, mas teve os Caifases, que roubavam. Olha só, o que os Caifases faziam? Eles roubavam escravo. Eles entravam na casa de alguém e pegavam, seria como se alguém pegasse a empregada de uma pessoa hoje. Eles pegavam, tiravam a pessoa, botavam no trem, os ferroviários ajudavam e levavam todos para o quilombo do Jabaquara, que era ali em Santos, no pé da Serra do Mar, e que chegou a ter um volume tão grande de força que simplesmente, mesmo o Império, sabendo que ali havia um quilombo, ele não teve força para resistir, inclusive porque Santos criou uma corrente de apoio, os ferroviários criaram uma corrente, os Caifases. Então, é toda uma história do Brasil que é escondida. Eu, no meu livro último, O Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima, eu apresento essa ideia do Ponto de Cultura, falando de Araçuaí, mas logo depois, sobre uma viagem que eu fiz aqui no Cariri, né? Araripe e tal. E o Cariri vem de Quiriri, que no macro G significa silêncio. Esses índios foram todos silenciados e destruídos. E lá tem muita história silenciada.
Caldeirão do Zé Lourenço. Alguém já ouviu falar? Você é cearense. Quem já ouviu falar do Caldeirão, do Crato? Pois bem, foi uma outra Canudos. Em 1930 houve bombardeio aéreo, mataram 1.000 pessoas. O Zé Lourenço era como Antônio Conselheiro, um beato, era uma comunidade de livre, né? Tinha todo o misticismo, é a forma do povo ver as coisas. A gente fica muito achando que se não é aquele pensamento todo retinho, cartesiano, racional, é tudo bobagem. Era o jeito do povo ver, mas eles produziam, estavam vivendo bem. Foi bombardeio aéreo contra o povo. Eu mesmo não sabia, 5 anos atrás, que tinha havido o Caldeirão. Então, o que a gente vai fazendo por conta é esse desilenciar, desesconder. Tem os poemas do Manuel de Barros, lá do Mato Grosso do Sul. Nunca antes na história desse país se investiu tanto em cultura. Isso também é verdade. Vamos lá, vamos ser sinceros. Estamos chegando a 1%, eu cheguei no Ministério em 2004. Em 2004, poxa, era 250 milhões. Hoje, só com ponto de cultura, na secretaria que eu dirijo, a gente aplica 130 direto, mais as parcerias, dá 180, 190 milhões por ano. É quase o orçamento do Ministério, num só programa. Quando eu assumi, tinha 5 milhões para 2 programas, Cultura e Educação e Cultura e Cidadania, que a gente juntou num só e deu origem aos pontos de cultura. Então era aquilo. As pessoas falam, não é preconceito. Eu sou de São Paulo, eu nasci em Indaiatuba, cresci na Unicamp, adoro morar em São Paulo, circular ali pela Paulista, o anonimato, é uma coisa que me agrada muito em São Paulo. Gosto, eu quero voltar rapidinho também, mas hoje eu já não volto mais falando, eu sou paulista, coisa que é o maior elogio que alguém faz para mim, eu fico realmente feliz, é quando as pessoas não reconhecem de onde eu sou. De que estado você é? Até em São Paulo o pessoal pergunta de onde eu sou. Eu assumi, eu sou brasileiro. Espero que o meu sotaque, mas já estou treinando, e o esporte, né? Mas é bom isso, e é bom a gente se sentir. No livro do Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, ele termina falando disso. Aqui a gente reúne todas as humanidades nessa terra. E é diferente dos Estados Unidos, que também é. Os Estados Unidos é multicultural, o Brasil não é multicultural, o Brasil é intercultural. Essa mistureba. E aos trancos e barrancos, tratando mal o seu povo, muita desigualdade, aliás, já foi o país mais desigual do mundo, apesar de estar melhorando um pouquinho, mas a gente está mudando. Então, eu até me perdi no que estava falando, mas qual é o sentido disso? É que vai criando outra forma, a gente vai desilenciando mesmo esse país e vendo que a cultura ela tem um papel estratégico, sim, que é isso nunca antes, porque o que define um povo é a cultura, e nada mais. Não adianta esse negócio de pressão, essas brigas. Não é isso que chama a atenção do mundo, não. O pessoal está vindo do Brasil é para outra coisa. É para ver o que nasce assim por baixo, né? Porque um dia vocês podem até falar com o Paul, é professor da Universidade de Londres, frequenta o Brasil há bom tempo, trouxe aí esses pesquisadores lá que foram para o SESC. Um dia a gente estava trocando ideia, né? Eu falei para ele, pois é, eu percebo que fervilha, apesar de a gente ter todas as nossas instituições democráticas apodrecidas, por baixo fervilha uma democracia pulsante. Ele falou, pois é, na Europa é o oposto disso. Ele falou com uma melancolia do velho mundo. A gente tem as instituições funcionando muito bem, a gente não tem aquela vivacidade. Quem já viajou para o exterior, quem já viveu para o exterior, compreende muito bem o que eu estou dizendo. Então, isso que é o Brasil, e a gente tem que ter muita felicidade em mostrar isso. Eu dei um curso para o MST, um curso de graduação, licenciatura em artes na Universidade Federal do Piauí. Olha só, é que as pessoas não veem, elas olham uma ocupação do MST como se fosse ali uma baderna, ou como se estivessem lá destruindo o pé de laranja, que mentira. Não é isso não, porque aqueles pés de laranja, primeiro estão em terra pública, terra roubada, todo portal do Paranapanema é tudo terra grilada, não tem nenhum santo ali não, e que por muito tempo deixou lá como pasto. Agora, como é que esse povo quer tratar? Pasto assim, botava uma vaquinha para tantos hectares. O que esse povo quer dominante, essa elite quer?
ela até está admitindo hoje terra para o povo, um pouquinho, mas ela não admite sem terra fazendo direito, sem terra fazendo veterinária, olha só, sem terra fazendo arte, de 40 alunos, vamos formar licenciados em arte, uma universidade federal, filhos de camponeses, gente pobre, gente desprezada, e que vai se afirmando de outro jeito, médicos saindo do sem terra. É de um efeito civilizatório isso que está ocorrendo no campo, inegável. Daqui 50 anos as pessoas vão perceber o que isso ocorreu, a revolução que isso significa. Ela mexe sim, ela mexe na questão da propriedade, ela vai no cerne disso, mas ela dá um passo adiante. Ela mexe na realização da humanidade mesmo. Porque quando esses meninos que nasceram, alguns foram criados embaixo de lona preta, eles voltam como um médico, como um advogado, muda a relação, porque é uma relação de compromisso com o seu povo. E se a gente olhar, quantas ações estão ocorrendo para impedir esse povo de fazer os seus cursos? No Rio Grande do Sul, proibir curso. Como assim? Por quê? Porque é uma pedagogia nova, não é a mesma coisa que o vestibular. É a pedagogia da alternância, ele vem e volta, ele mantém seu vínculo. Olha que coisa bárbara, que poderia ser aplicado para o Brasil todo. Eu tenho filhos adolescentes, uma na faculdade e outra logo vai entrar. Eu adoraria que ela tivesse esse vínculo, não fosse esse curso alienado, fica aqui, não sei o quê, sai ali da faculdade, vai para um barzinho e fica aquele papinho, aquele negócio aqui. Não, tem que ter, por que não? Igual o analfabetismo. É uma vergonha o Brasil ter analfabeto, 14 milhões de analfabetos, é uma vergonha. Nós temos 190 milhões de pessoas. Quer saber uma coisa? Para 6 meses as universidades públicas, às vezes elas ficam mais que isso em greve, agora está voltando a ter greve, e bota toda essa estudantada para alfabetizar 5, 10 pessoas. Mas assim, como uma decisão do país, dizer o seguinte, é vergonhoso a gente ter analfabeto no Brasil. Nós temos que ir lá e vai. Eu tenho certeza que esses meninos vão crescer, vão ficar mais, vão melhorar na formação deles. E a gente tem que então, eu vou terminar, que eu estou entusiasmado, né? Mas é essa questão da moral, da ética e da cultura. E aí que tem esse sentido visceral do que a gente pratica com ponto de cultura e o cultura viva. Há decisões que têm que ser colocadas nesse plano da sociedade. A gente tem que fazer esse tipo de pergunta. É moral deixar lá no bairro do Pantanal, na periferia de São Paulo, famílias com água no joelho por 2 meses? É moral? É aceitável? Não é. Nem que fosse de balde. Tinha que ir alguém lá, o governo, o povo, tinha que ir lá e tirar aquela água dali. Porque não faz sentido a gente viver numa sociedade que você fica com medo de uma criança numa esquina. A gente tem que cuidar das crianças. E isso eu estou colocando assim com muita clareza mesmo. Eu entendi isso. Teve uma vez que eu vi um programa no Jornal das 7, né, eu viajo bastante, aí eu acabo vendo TV às 7 da manhã. Bom dia. Aí tinha uma matéria que era sobre o desgelo e os icebergs que estavam chegando perto da Nova Zelândia. Não sei se alguém viu essa matéria. Mas o que chamou a minha atenção não foi o foco, porque a matéria não era sobre o degelo, o aquecimento global. Era sobre o seguinte, o pessoal de lá inventou um jeito de fazer passeios turísticos sobre os icebergs, $600, e quem tinha um pouco mais de dinheiro e coragem descia no iceberg, escorregava e brincava. Aquela imagem ficou muito marcada na minha mente. Olha, não tem lugar assim, se alguém fala lugar civilizado, vai falar de Nova Zelândia, assim, né? Primeiro voto feminino, século XIX ainda, um monte de coisa, né? Olha só o grau de alienação a que a gente chegou. O planeta derretendo, um monte de cubo de gelo ali, que o iceberg é isso, e as pessoas inventando um jeito de se divertir e de ganhar dinheiro. Então, não dá mais. Não é do ponto de vista do interesse, do ideológico, nesse sentido, ideologia como interesse, né? Ideologia é importante, mas nessa coisa estrita do interesse, do econômico. O que se coloca para o planeta, não é só para o Brasil,
é fazer esse tipo de pergunta. É isso que a gente quer como civilização? É isso. Secretário, será que era só possível dar uma fala seguinte, como é que